o seu. A chave da maquita, né? Fechar a janela. Me dê? Não, me dê. Passar repelente pros meninos lá. Ela tá ficando preta, Jesus. Ah, tio. Oi. Mudou, tio. Mudou, Quem foi que fundou? Quem foi? Quem foi que afundou? Se você trocou o disco, eu já teria até onde procurar, né? Deve estar naquela bolsa azul, não? Naquela panação. Isso que eu tô perguntando, você usou hoje já, trocou o disco hoje? Não lembro se já trocou. Parece uma chave de boca. Usar ele usou, agora trocar não deu trocar. Dá no olho dele, maluco. Toma, maluco. Tom. Ei.